Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro 3,6. Eu nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Deus ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando compassava um círculo sobre a superfície das águas profundas, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, então eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante Ele em todo o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o domo, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do domo e as águas que estavam acima do domo. E assim foi. E chamou Deus o domo de céus. E foi tarde amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares no domo dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares no domo dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no domo dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia quarto. Portanto, afirmar que a Terra é uma esfera vagando por um vácuo infinito, originada por uma explosão misteriosa, é chamar Deus e sua palavra inspirada de mentirosos. A Terra bola traz grande confusão na mente das pessoas ao tentarem compreender episódios como o dilúvio universal. A Terra não é um globo. Nossa Terra é plana. Um devoto estudo de qualquer questão de valor e fidelidade à evidência encontrada é a maneira que o Pai quer que investiguemos tudo. Com muito estudo, nós descobrimos que o modelo de Terra global é totalmente falso. Aquele que responde antes de ouvir é louco e vergonhoso. Provérbios 18:13. Uma vida inteira de informações enganosas é difícil de abalar, mas com precisão espiritual, recebendo o conhecimento da verdade, é muito mais saudável aceitar um erro aprendido quando criança. Oramos para que você também investigue segundo as maneiras do Criador,
com a mente aberta e um coração honesto. A verdade nunca tem medo da investigação máxima. David Wardlaw Scott. Esse não é um estudo exaustivo sobre a Terra plana, mas deve incentivar uma investigação honesta sobre esse assunto intrigante. Para mais informações, visite nossa página no Facebook. 1. Segundo a Escritura, a terra é imóvel. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se mova. 1 Crônicas 16:30. O Senhor reina, está vestido de majestade. Deus se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado, e não poderá ser movido. Salmos 93:1. Dizei entre os gentios que Deus reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Salmo 96:10. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Lançou os fundamentos da terra, ela não será movida em tempo algum. Salmo 104:1-5. 2. A terra e os corpos celestes são delimitados pelo firmamento. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã o dia segundo. Gênesis 1:6-8. Não poderia ser mais claro: a água tanto abaixo do firmamento como acima do firmamento. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Salmo 148:4. A palavra traduzida como firmamento aqui é H7549, de Strong, Rakia, que significa abóboda que apoia as águas acima. 3. Os corpos celestes foram colocados dentro deste firmamento. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para os dias e anos. E Deus os pôs na expansão dos céus. Gênesis 1:14-17. A Escritura, em linguagem simples, diz que: primeiro, a água tanto abaixo como acima do firmamento. Gênesis 1:6-8. 2. Os corpos celestes foram colocados dentro do firmamento. Gênesis 1:14-18. 4. O firmamento é inerentemente sólido. A raiz da palavra rakia, ou firmamento, é H7554, de Strong, raka, que significa, por analogia, expandir, martelando. Por implicação, sobrepor, com folhas finas de metal, bater, fazer amplo, selar, esticar. Concluímos que o firmamento retém as águas, é sólido, como se tivesse sido batido para fora, como uma folha de metal. Elihu, em sua conversa com Jó, confirma isso, usando essa mesma palavra, raka, para expressar como Deus estendeu o firmamento. Ou estendestes com ele os céus, H7554, raka, que estão firmes como espelho fundido, Jó 37:18.
Essa é uma passagem-chave, citada por aqueles que defendem o modelo do globo. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. A palavra círculo é H2329 The Strong, Hug. Isso significa círculo, circuito ou bússola. Sobre inspiração divina, Isaías foi deliberado em sua escolha de palavras, não faltando uma palavra hebraica para descrever bola, como na seguinte passagem. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Isaías 22, 18. Isaías escolheu usar H1754 The Strong, Dur, não H2329, Hug, termos completamente diferentes. Deus está assentado sobre o domo dos céus, acima da terra, e os habitantes da terra parecem como gafanhotos. A partir desse ponto de vista, quão grande Ele é? O Senhor está sentado acima ou no firmamento. Ele o esticou sobre a terra como uma tenda. Frequentemente encontramos tais termos em toda a Escritura, o que concorda plenamente com o conceito de uma terra plana. Ele também confirma a natureza sólida do domo. Quando ao falar a Jó, ele diz: o Senhor caminha sobre o Hug, H2329 The Strong, usado por Isaías para denotar a abóbada do céu. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito H2329 Hug dos céus, H8064 Shamaim. Jó 22:14. Porventura, Deus não está na altura dos céus? H8064 Shamaim. Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão? Jó 22:12. Segundo a Escritura, a terra é plana. Nós encontramos momentos interessantes em Jó capítulo 38, quando Deus aparece para ele com muitas perguntas. Uma delas é essencialmente reveladora. Ou, com o teu conhecimento, chegaste às larguras da terra? Faz-me saber se sabes tudo isso. Jó 38:18. A palavra amplitude aqui é H7338 The Strong, Hashab, que significa amplitude, extensão, ampla. Deus pergunta a Jó quão extensa a terra era. Esta parece ser uma questão legítima para a terra plana. Faz pouco sentido em um globo. Os detalhes do sonho profético de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4 também indicam uma terra plana. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. Daniel 4, 10, 11. Apesar disso ser apenas um sonho, apenas em uma terra plana, isso seria possível. Agora vamos olhar para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes,
e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12, 17. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. Primeiro, João concorda com todos os outros profetas. Estrelas não eram maiores do que a Terra e a milhões de quilômetros de distância. Uma estrela poderia destruir muitas terras. Note bem, João diz que as estrelas caíram para a terra e não se atiraram à terra. 2. Os céus, em seguida, se partem como um pergaminho. Apocalipse 6,14. Isso é consistente com o firmamento sendo esticado para fora, como uma cortina ou tenda, e não faria nenhum sentido se a terra fosse uma esfera. 3. Todos na terra verão Jesus vindo em glória. Apocalipse 1,7. Isso só faz sentido em uma terra plana, mas não em uma terra esférica. 4. Os impertinentes ímpios procurarão esconder-se da ira do Cordeiro e do rosto daquele que está assentado no trono. Apocalipse 6, 15, 16. Quando os céus são revertidos como um livro, o ímpio vê a face daquele que está sentado sobre o trono, acima do domo celestial, e vai procurar esconder-se. A Escritura afirma que, na segunda vinda de Jesus, os céus se desviarão como um livro que se enrola, e que todo olho o verá. Veja Apocalipse 1, 7, 6, 12 e 17. Isso não pode ser razoavelmente entendido dado o modelo global da Terra. Quando o céu é revestido, o ímpio atenta para Deus em seu trono e procurará se esconder de sua presença impressionante. 5. Os corpos celestes que se movem, não a terra. Josué falou com ele, na presença dos israelitas: Sol, fique parado em Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Josué 10, 12 e 13. Josué comanda o sol e a lua para ficarem parados, e o sol se deteve no meio do céu. Não é dito a terra para parar de girar, portanto temos que admitir a clareza nesta passagem. A ciência diz que a terra é que se movimenta. Isaías: Deus fez o sol retornar no céu, fazendo com que a sombra do relógio de sol se movesse para trás. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Isaías 38, 8. Isaías acreditava que o sol se movia, não a terra. Davi também acreditava que o sol se movia. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Salmo 19, 1 ao 6.
Deus nos proíbe de fazer o testemunho dos profetas subservientes às teorias de homens falhos e caídos. Não é somente a Escritura que comprova a realidade da Terra plana. A evidência empírica é absolutamente esmagadora. Existem muitas evidências para o candidato honesto de verdade. Por exemplo, se a Terra fosse uma bola, Chicago, a 96 quilômetros, deveria estar debaixo de mais de 650 metros da linha do horizonte. Objeções sobre a superfície parecem válidas, mas falham miseravelmente sobre exame minucioso. Convidamos você a estudar cuidadosamente, com um coração honesto e compromisso determinado, para se curvar a evidência, onde quer que ela leve. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, 2. Aos amantes de falsas profecias e de falsa ciência, 2 Timóteo 6,20 nos diz: Ó Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Saia das trevas e venha para a luz.